Esse é um tema sempre muito difícil, né? Porque quem admite que é orgulhoso? A gente admite que a gente é teimoso, que a gente é cabeça dura, que a gente tem certeza das nossas convicções, mas admitir que a gente é orgulhoso é muito difícil, né? Por quê? Porque admitir que a gente é orgulhoso vem com uma carga meio pesada e até a ideia de ser um pecado capital, vamos dizer, vamos colocar assim, é difícil porque, sei lá, parece que eu tô admitindo que eu sou uma pessoa má. Por isso que eu sempre gosto de olhar as coisas sobre a perspectiva psicológica e menos sobre as perspectivas morais, né? Porque, de novo, dá a sensação de que se eu tô admitindo que eu sou uma pessoa orgulhosa, então eu tenho uma maldade secreta me rondando e que eu devo esconder. Agora, se eu admito que eu tenho um tipo de perspectiva psicológica que merece atenção e merece ser mudada, aí eu começo já a ter uma relação um pouco mais simpática com aquela perspectiva. Então, eu prefiro não usar o termo orgulho, apesar de que na prática ele funciona bem em termos didáticos, porque as pessoas reconhecem, sabem o que é uma pessoa orgulhosa, mas na minha cabeça eu continuo pensando em termos dos mecanismos psicológicos do orgulho, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Quando a gente pensa numa pessoa orgulhosa, a gente pensa sempre em alguém que, em alguma medida, é muito dona das próprias opiniões, que ela é muito dura em alguma medida, que ela é meio inflexível. Eu vou estar tossindo hoje, então me perdoem as tossidas antecipadamente. Que a pessoa é meio durona, em algum nível ela é intransigente, em algum nível ela é meio mandona. Então a imagem do orgulho é sempre de uma coisa que vem de cima para baixo, né? Uma soberania, uma coisa meio pesada que vem para cima da gente, como se tivesse uma autoridade meio tóxica, né? E por que a gente tem e por que a gente tem essa sensação de peso? Porque do ponto de vista psicológico é exatamente isso que se trata o orgulho. É como se o orgulhoso ele tivesse tanto orgulho, ainda que não admitido, da identidade que ele formulou para si, que essa pessoa fica presa, trancada, vamos dizer assim, dentro da identidade que ela criou, e ela tá tão identificada e envaidecida daquilo que ela não consegue escapar daquilo. É como se fosse... Tem um livro que eu gostava muito, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Chama O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Se eu não me engano é esse. Se alguém encontrar referência, passa aí que eu confirmo se é isso. O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Que é um cavaleiro que ele ficou tão fascinado pela armadura dele que ele não conseguiu mais tirar a armadura. E aí ele ia dormir e a armadura estava ali. Ele ia tentar se relacionar com as pessoas e a armadura estava ali. Ele ia tentar copular com as pessoas e aí, enfim, o Bilal dele não saía para fora e então estava preso dentro da armadura.
Então, meio que assim, o orgulho é dessa natureza, né? Ele é uma coisa que parece trazer tanta gratificação, porque é uma coisa que protege tanto a pessoa de fora para dentro, ela se sente tão... Vem que eu aguento. Nossa, eu sou muito forte, eu sou muito dono da verdade, sou muito... sei muito de mim, assim, que a própria pessoa não percebe que ao se defender do mundo com essa fachada de segurança, que ela não consegue também receber nada de bom de fora, né? Certamente ela está muito protegida das possíveis agressões e da dor que vem do mundo, mas ela também fica presa de receber coisas boas. E cá entre nós, estatisticamente dizendo, vocês podem talvez serem muito pessimistas e dizer o contrário, mas vamos combinar que as pessoas estão mais predispostas a nos entregar pequenos carinhos, afetos e apoios do que arrancar coisa nossa e destruir a nossa vida, né? Então, sim, o orgulhoso é quem sofre mais nesse processo na tentativa de se defender dessa maldade galopante do mundo, né? Então, o orgulho é um grande mecanismo de defesa que em algumas situações foi se manifestando e de repente ele se torna algo caracteriológico do sujeito a ponto dele não conseguir mais se relacionar. Com certeza isso tem conexão com elementos da criação, né? Porque é ali em casa onde as coisas começam de forma bem primitiva. Então, essa defesa que vira um aspecto caracteriológico do sujeito e que vai causando mais sofrimento do que o que ele tentava evitar, vai se transformando em última instância num grande pesadelo para quem adota essa postura. E vocês vão poder dar 1000 exemplos em relação a isso, quando, por exemplo, vocês se veem numa situação da vida cotidiana, sabendo que vocês cometeram um erro, que vocês machucaram uma pessoa, que vocês estão argumentando aquilo com aquela pessoa, vocês estão falando um monte de merda, falando português bem claro, e no entanto você não consegue dar o braço a torcer e você não consegue dar o braço a torcer simplesmente por causa do orgulho. E sendo uma pessoa que você gosta, que você estima, que você ama, e você não consegue dar o braço a torcer. Você sabe racionalmente, caraca, eu tô errado. Tá muito errado isso. Isso que eu tô fazendo é muito ruim. Eu tô sendo muito filho da mãe, porque assim, eu não devia estar fazendo isso. E, no entanto, você segue naquele tipo de discussão simplesmente porque você não consegue parar. Porque é quase como se fosse um viés de custo perdido. Você já investiu tanto naquela briga que você simplesmente não consegue dar o braço a torcer e falar assim, cara, foi mal, desculpa, eu não queria chegar nesse ponto com você, eu tô argumentando um monte de coisa, eu não tenho certeza mais do que eu tô falando, mas só porque eu gosto de entrar em discussões intermináveis e que quero estar certo sempre, eu vou ficar brigando. A gente não consegue simplesmente, né? Isso em relacionamento amoroso é uma catástrofe, porque claramente você sabe que você está machucando outra pessoa e você não consegue parar. Profissionalmente, em alguma medida, é quase ridículo, né? Todos os seus pares, seu chefe, aqueles que se reportam a você, sabem que você está fazendo besteira, mas você simplesmente não consegue admitir que está errado, mesmo com todo mundo tendo clareza que você só está fazendo besteira. E sim, de certa forma, o orgulhoso costuma ser muito competitivo,
Porque como a dificuldade do orgulhoso é se sentir menor em algum nível, vulnerável em algum nível, que ele parece que está sempre se cotovelando com as outras pessoas e achando que está numa grande gincana universal, brigando com o resto do universo. E às vezes é o tipo de pessoa que está correndo sozinha, né? Ela acha que está numa gincana do Gugu infinita. E ela ouviu em algum momento na cabeça dela o valendo! E aí ela sai desembestada pro resto da vida e ninguém fala assim, acabou já, não tem mais nada acontecendo, não tem mais gincana, o Gugu não faz mais programa e tal. E a pessoa tá lá pegando pegando sabonete na banheira do Gugu, sabe? Sozinho. Então, tá lá muito louca. Então, é meio assim que soa uma pessoa orgulhosa, né? É uma pessoa que fica lutando com os próprios demônios para se manter numa pole position da vida. Como se ela tivesse que provar que ela tá ganhando um jogo que só tá na cabeça dela. Então, eu falei duas palavras aqui que são muito difíceis para a pessoa lidar. Sentimento de inferioridade e vulnerabilidade. De modo geral, elas estão muito associadas. E aí entra o caminho pelo qual superar um pouco disso. O sentimento de inferioridade, né? O que é o sentimento de inferioridade? É quando a gente se sente em ainda... É como se a pessoa se sentisse com menos valia em relação a alguma habilidade dela. Então, cada um de vocês aí, pensa aí na sua cabeça aí, onde vocês se sentem particularmente especiais. Se quiserem, escrevam aí nos comentários que a gente vai elaborando um pouco mais a ideia, né? Tem gente que se sente muito gata, né? Se sente a gata da balada e tal. Tem gente que se sente muito inteligente. Tem gente que se sente muito esperta, muito... Nossa, eu pego as coisas assim... Sou muito esperto, assim, né? Tem gente que se sente muito bondosa, né? Existe o orgulho também do bondoso, que se sente muito bondoso. Coisa, né? Sou muito... Coração. Sou muito orgulhoso disso. Então, toda vez que a pessoa se sente muito orgulhosa de uma coisa que ela é, provavelmente esse é o calcanhar de Aquiles de orgulho dela, né? Então as pessoas boas, elas jamais vão admitir serem vistas como brevemente egocêntricas. As pessoas que se acham líderes, dificilmente elas vão gostar da sensação de serem conduzidas. As pessoas que se sentem legais, elas dificilmente vão conseguir se ver como pessoas chatinhas, né? Pessoa justa, ela dificilmente vai ficar confortável de ser vista como uma pessoa meio sacana, né? Uma pessoa sincera, dificilmente ela vai ter dificuldade... Ela vai ter muita dificuldade de ouvir que ela foi uma pessoa meio falciane ou meio mentirosa. Então, o nosso orgulho costuma se valer, se amparar naquilo que a gente sente que tem de melhor. E, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, às vezes tem gente que é muito orgulhosa de ser desgracenta. Isso daí também eu não tinha falado, né? Tem gente que é orgulhosa de ter uma coisa bacana e tal. E tem gente que é muito orgulhosa de ser desgracenta. Normalmente são essas que falam: eu não tenho nada para me orgulhar. Sou uma pessoa sem predicados e tal. Essa pessoa costuma ser
a pessoa orgulhosa de ser desgracenta, né? Caraca! É aquela pessoa que você fala assim, caramba, tô tendo um problema, sei lá. Eu, semana passada, tá morrendo de meio de resfriado, meio que com a garganta. E a pessoa, e eu, menino, que tive um câncer nos tireoido. Aí a pessoa, mas calma, eu tô falando que eu tenho, só tô com dor de garganta só. Né? Porque assim, nossa, mas tem umas coisas na tripa tal. E a pessoa entra numa desgracice, ela tem muito orgulho da desgraceira dela, né? Então, orgulho não se trata só de orgulho de coisas boas, né? De modo geral, tem a ver com coisas boas, né? Mas tem gente que é muito orgulhosa em relação a coisa desgracenta. Então, assim, se você acha que não tem nada do que se orgulhar, talvez você seja do time do desgracento, né? Sempre está competindo para ter a desgraça mais desgraçada que o outro. Então, não, não tem como fugir. Se você é o orgulhoso, se você não é orgulhoso das virtudes, você com certeza deve ser orgulhoso do desgracento, né? Então, orgulho é um negócio que não importa a temática. Você quer ser o melhor, seja o melhor de mais incrível de lindo ou o melhor de mais horroroso daquilo que é ruim. Porque, em última instância, o orgulho se trata de sustentar uma imagem que não é, né? O orgulho de ser casada, né? Então, olha, como eu sou muito casadinha e esse povo é muito descasado, esse povo bagunceiro, esse povo arruaceiro, né? Calma, gente, segura a ansiedade, tem como deixar de ser orgulhoso. É um caminho longo, mas tem, vamos com calma. Então esse orgulho tem sempre a ver com uma necessidade de sustentar uma identidade que é vitoriosa. Seja vitorioso para cima ou vitorioso para baixo. Mas é uma identidade vitoriosa. Né? Uma identidade que está acima das outras pessoas. E qual é o problema disso, né? O problema, fora o fato de que você talvez seja um saco na convivência, não estou dizendo isso, pode ser que você seja uma pessoa muito legal de conviver, mas talvez você seja um saco de conviver em pontos críticos da vida. Talvez você seja uma pessoa ótima de conviver quando as coisas estão funcionando bem, porque você funciona bem na alta das ações. Quando as coisas estão funcionando bem, você costuma operar muito bem. O problema é quando você começa a se ferrar na vida, né? Aí é quando você, sei lá, adoece, toma um pé na bunda, quando você toma uma decisão errada que te ferra, né? O problema é quando alguma coisa começa a virar do avesso e você não começa a ter uma boa performance. Aí é onde o orgulho, o tema de hoje é orgulho, aí é onde o orgulho fisga você. Aí é onde o orgulho te atrapalha, porque naquela tentativa de você não tropeçar, sabe aquelas cenas de filme de comédia meio escrachado que tem? E a pessoa, para não tropeçar, ela vai se agarrando nas coisas, ela vai se agarrando na mesa, ela vai se agarrando na estante, e aí daqui a pouco ela derruba a casa inteira porque ela não conseguiu, ela não cai, mas ela arregaça com tudo, né? Então, essa característica meio de como é que era aquela música?
Nós derruba, mas não cai. Eu lembro que era uma coisa meio que assim, era uma música engraçada, um cara meio bêbado. Nós derruba, mas não cai. Quer dizer, o cara derruba, destrói tudo, mas não cai. E ele fica orgulhoso de não cair. Mas para ele não cair, é que nem indivíduo. Nós trupica, mas não cai. É isso aí. Nós trupica, mas não cai. Essa é essa música, Nós trupica. Desculpa, eu não canto bem, mas eu canto mesmo assim porque faz parte do exercício de não ser orgulhoso, porque é isso. Essa sensação de sustentar uma imagem, de sustentar esse lugar, vamos dizer assim, de soberania, faz a gente derrubar todo mundo porque a gente não quer perder a discussão, por exemplo. Né? Então, essa certeza excessiva que a gente coloca em relação às coisas faz a gente machucar muitas pessoas no meio do caminho. Então, essa tentativa de ter certeza o tempo todo, de estar com a razão o tempo todo. Tem também o orgulho de ser trouxa, de não ser passado para trás. Então, tudo isso tem um enredo que é o de ficar, em alguma medida, muito fixado, vamos dizer assim, nas coisas. De ficar muito sólido. E em termos de identidade, de psicologia, de personalidade, quanto mais sólido você for, mais frágil você é. Quanto mais defendido você for, mais frágil, mais fácil de empurrar você é. Nas artes marciais, meio que isso é meio que conhecido, né? Quem já fez arte marcial na vida sabe disso. Quanto mais duro é o seu oponente, mais fácil de você derrubar ele. Quanto mais flexível, quanto mais móvel, mais difícil é empurrar uma pessoa, derrubar uma pessoa. No judô isso é muito verdadeiro, né? Quanto mais dura é a pessoa, mais você consegue derrubar aquilo. E quanto mais flexível ela é, mais difícil. Então, primeira dica, já que vocês estão se perguntando como superar o orgulho, a flexibilidade e a maleabilidade são características importantes para essa rota de fuga do orgulho. Se você é uma pessoa que tem certeza demais, qual é o oposto disso? Vamos pensar junto. Se é para ter certeza demais, qual é o caminho de você sair dessa cilada? Você começa a ter algumas dúvidas. Não tenho certeza. Será? Quando eu começo a me fazer perguntas, coisas óbvias a respeito de mim mesmo, parece que eu começo a abrir um caminho para a humildade. Né? Porque a gente adora, e eu por exemplo, né? Eu nasci 24 de outubro, signo de Escorpião. Eu adorava afirmar que eu era um ser rancoroso e vingativo. Talvez eu falasse esse tipo de coisa porque eu tomava tanto uns paus na vida e de pessoas que faziam bullying comigo que era muito mais prudente que eu imaginasse que eu era essa pessoa vingativa. Eu só não sabia quando eu ia me vingar. Mas que eu ia me vingar também, nossa, mesmo que demorasse 20 anos. Eu adorava dizer que a vingança é um prato que se come frio, né? Então assim, eu ficava com essa pecha de que eu era um ser vingativo. E num dado momento da minha vida eu comecei a me perceber mó perdoativo, assim, né? Já não tava afim. Eu sempre falo, né, que eu sou uma pessoa com... Eu não sou uma pessoa com tanta energia, assim, na vida. E fazer... A vingança é um negócio meio pesado, né? Exige muita
Existe muito esforço para você ficar se vingando, ressentido de uma pessoa. Você tem que ficar alimentando a vingança muito fortemente na sua cabeça, né? E aí, de repente, eu comecei, por falta de energia, eu comecei meio que desativar uns núcleos de vingança na minha vida. E hoje em dia, eu nem acho que eu sou uma pessoa nem muito vingativa, nem muito rancorosa, assim. Eu até tenho. Eu até tenho uns rancores de estimação, assim. Acho que hoje em dia eu tenho um só rancor de estimação. Mas que é só pra poder me entreter, vez ou outra. Mas assim, né, isso não tira meu sono mais, né? Também não tento me vingar, tal. É, Então, posso até dizer que eu tô limpo dessa história de ser vingativo. Então, parar de afirmar que eu sou uma pessoa vingativa me ajudou a ser menos vingativo também. Eu comecei a me perguntar: será que eu sou vingativo? Então, tem certas características que a gente se afirma tendo, né? Pode ser que a gente nem tenha mais. Então, se perguntar: será que eu sou essa pessoa que gosta tanto fanaticamente de uma determinada coisa? Será que eu tenho que defender a ferro e fogo certas características? É... Sei lá, acho que não, né? Então, um outro caminho para sair do orgulho, já que é ter certeza demais, é começar a se fazer perguntas sobre si mesmo. E já que eu estou fazendo perguntas sobre mim mesmo, eu posso abrir para fases de experimentação, né? E se eu testasse não ser muito daquele jeito? Se eu testasse simplesmente, eu vou tentar ser. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de expressar afeto, né? É... Então era difícil abraçar, beijar, dizer que amo. Isso foi uma questão muito forte para mim na questão da minha criação, essa coisa de ser mais durão, vamos dizer assim, com as coisas. E de repente eu me vi uma pessoa, eu sempre vi uma pessoa tão carente de afeto, eu comecei a me perguntar: caramba, mas eu não sou essa pessoa durona, eu sou mó dengoso assim, né? Só que eu ao mesmo tempo me mostrava uma coisa muito endurecida. De repente eu falei assim: eu vou testar. Eu vou testar expressar afeto. Aí teve um dia que eu dei uma de maluco, cheguei em casa, abracei minha mãe, né? Nem era hábito, ela ficou meio dura, né? Ela também não era muito boa também de expressar afeto. E aí, que esquisito. Fui e fiz um elogio para uma outra pessoa. Então abracei minha mãe, elogiei uma outra pessoa, fui afetivo, né? E de repente eu vi que eu até gostei de ser afetivo. E passado anos e anos e anos, tô falando aí, eu tava com 20 anos, hoje eu tô com quase 39 anos, estamos falando de quase 19 anos dessa brincadeira, assim. E sim, tudo que a gente pratica vai ficando mais fácil com o tempo. Então, hoje, eu sou muito melosão, assim, né? Então, beijo, abraço, falo que amo. Sou até meio ridículo nesse sentido. Então, e tudo bem, sabe? Vai tocando meio que a vida, e vai experimentando e de repente, pronto, você tem uma nova característica que não é mais sua. Então, você vai saindo dessa imobilidade emocional, fazendo pequenos testes. Então, já falei, sendo mais flexível, perguntando coisas sobre si mesmo e testando novos modelos, fazendo teste. Vou passar uma semana sendo o oposto do que eu fui, só para poder testar um pouco esse estado emocional.
Porque uma coisa também que o orgulhoso tem é uma obsessão emocional, né? Essa coisa meio... Ele é meio obcecado por uma temática, por um certo jeito de ser. Ele tem sempre orgulho das mesmas coisas. É uma coisa meio obcecada, né? Meio doidona, né? Essa pessoa. Então, como ela tem uma perda, vamos dizer assim, um medo de uma perda de potência, ela está o tempo todo lutando com as circunstâncias para nunca se colocar numa situação vulnerável. E se colocar numa situação vulnerável, em alguma medida, é o caminho paradoxal para a superação do orgulho. Né? Então, quando você é uma pessoa muito orgulhosa, muito endurecida, muito implacável, vamos dizer assim, então você não consegue se movimentar muito, só que na medida que você vai se mostrando um pouco mais vulnerável, você consegue, em alguma medida, superar um pouco daquilo. Aí você vê que não é tão doloroso, né? Você vê que não é doloroso, que não é tão doloroso, não é tão doloroso. Mesmo as pessoas que são muito fechadas, né? Você vai tentando se abrir um pouco mais, se abrir um pouco mais. E, de novo, sempre escolha laboratórios confiáveis, né? Então você pega aquela pessoa que, se você mostrar um pouco mais de afeto, ou se mostrar um pouco mais expressivo, ou se mostrar um pouco menos falante, alguma coisa que seja difícil, que você vai conseguir ter sucesso naquela situação. Outra coisa importante que é um caminho de saída para isso é você se observar diante dos seus erros, né? Porque uma pessoa muito orgulhosa, ela tem muita dificuldade de errar, e sim, às vezes ela pode ser muito tímida, às vezes ela pode ser muito fechada, ela pode não ser muito expressiva, simplesmente porque ela tem dureza, dificuldade de errar. E aí eu vou falar uma coisa, porque sempre quando eu falo de vulnerabilidade, vem sempre essa fala do tipo: mas se eu mostrar muita vulnerabilidade, as pessoas vão me virar do avesso. Veja, se você está lidando bem com a sua vulnerabilidade, ninguém tem como arrancar isso de você. Ninguém tem como te manipular, porque, de novo, ninguém tem como atacar você numa coisa que passa a não ser um problema para você, né? Então, quando eu chego para uma pessoa e digo para ela assim, olha, eu tenho dificuldade de ser afetiva, e a pessoa vai querer mexer sua cabeça em relação a isso, ela não tem como mexer com a sua cabeça ou te manipular, porque, em última instância, você tá abrindo o jogo em relação a uma dificuldade, e a pessoa vai fazer o que com aquilo? A pessoa vai divulgar para as outras pessoas, né? Tá bom que ela diga, você viu fulano? É mó durão, não sei o que lá, ai que não sei o que. Então, ela não tem como arrancar nada de você que você não sustente com dureza. Se você é muito duro, esse é o problema. Agora, quando você se acolhe, exato, quando você se acolhe, quando você se aceita, ninguém tem como arrancar isso de você. Ninguém tem como te manipular, porque a pessoa não vai fazer nada mais do que você já faz. Se eu falar assim, putz, eu tenho uma dificuldade, sei lá, vamos imaginar, a pessoa tem que falar assim, eu tenho uma dificuldade de ser uma pessoa feia. Como é que a pessoa vai zoar isso com você ou lidar com essa vulnerabilidade? Ela fala assim, ela é feia, tem dificuldade de lidar com ela, é feia. O máximo que pode acontecer é você falar assim, tenho mesmo. E agora tá todo mundo sabendo. Parabéns pra saber. Parabéns pra vocês, né? Que sabem disso também junto comigo. Assim, não tem como a pessoa arrancar isso de você. É como se um sequestrador falasse assim, olha, eu tô aqui com a sua filha e se você não me der
tantos milhões de reais, eu vou matar ela. Aí você fala assim, mata minha filha. Ih, já tava meio cansado dela, né? Mata. A pessoa já meio que não, ela já não tá naquele entretenimento. Ela já perde, né? Já perde a argumentação. Ou seja, ninguém tem como fazer nada com você que você não deixa essa pessoa fazer. Então, não adianta você ficar se defendendo da sua vulnerabilidade, porque se você começou a fazer um pacto com a sua vulnerabilidade, se você começou a fazer um pacto com você mesmo, de autorrevelação, ninguém vai ter como roubar isso de você. Então, ninguém vai ter como brincar com a sua vulnerabilidade, porque você já está lidando com ela. Então, vai ficar meio ridículo para a pessoa, né? Então, só para poder começar a concluir, na medida em que eu começo a olhar para a minha vulnerabilidade, começo a admitir que eu sou um espaço de possibilidades, começo a treinar isso com as outras pessoas, começo a desenvolver um pouco mais de flexibilidade, começo a desenvolver algumas características opostas das que eu julgo que eu tenho, nisso tudo eu já estou num caminho de diluir essa identidade sólida, de diluir essa certeza absoluta que eu tenho sobre mim, e aí eu começo a ter um pouco mais de espaço para ser outras coisas, e aí eu posso ser um outro eu dentro de mim. E esse é um caminho de humildade, vamos dizer assim, né? Então, quando você começa a se libertar dessas identidades fixas, dessas identidades travadas, dessas certezas absolutas, você começa a entrar por um caminho diferente de não orgulho e, portanto, você vai se tornando uma pessoa mais madura. Sim, não é fácil, mas sim, é possível. Eu diria que não é rápido, mas também não precisa demorar 60 anos para fazer isso. Então, se você começar nesse processo, você vai conseguir algum resultado. Eu garanto que em coisa de 6 meses a 1 ano, pode ser que você seja uma versão um pouco menos turrona e endurecida de você mesmo. Ok, acho que fui tentando meio que responder as perguntas no meio do caminho. Esse vídeo fica aqui 24 horas no ar, no Instagram, e depois ele vai ao ar no YouTube, como tem todas as lives sendo publicadas no YouTube. Então, não fiquem desesperados, porque esse conteúdo poderá ser revisto por vocês a hora que vocês quiserem, ok? Então, acho que todo mundo gostou. Eu vou seguir na proposta de falar dos 7 pecados capitais e maturidade emocional, ok? Então, semana que vem eu volto com mais um pecado, não sei qual será, mas a gente volta falando de mais um deles. Beijo, um abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção e até. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.